E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia se perguntou, se a razão pela qual Jaldabaoth havia evitado tão desesperadamente seu tiro, quando ele tinha sido indiferente a ser esfaqueado pelas costas, pela espada sagrada. O que mais poderia ser, se não fosse porque este arco poderia feri-lo? O coração de Neia se encheu de arrependimento, quando seus olhos se encheram de lágrimas. Ela percebeu que deveria ter se juntado àquela batalha, mesmo que ela tivesse morrido rapidamente, se fosse possível que ela pudesse atacá-lo, com o Ultimate Shooting Star Super. Ela deveria ter participado, mesmo que fosse apenas para ser um escudo. Se ela tivesse, então talvez. Neia lançou outra flecha. Jaldabaoth moveu sua cabeça. A flecha errou, e voou para saber-se lá onde. Neia chegou, dizendo, acertou, enquanto atirava novamente. E de novo, mas, nenhum dos seus tiros encontraram seu alvo. Apesar de seu tamanho, e suas feridas graves, ele ainda tinha desviado dos ataques de Neia, com uma facilidade surpreendente. Jaldabaoth tentou dizer, Runecraft, mas Neia o interrompeu, mandando calar a boca. Neia atirou outra flecha, para calar a boca de Jaldabaoth. Porém, também errou. Ela se perguntou, por que ninguém estava atacando. Ela podia entender suas incapacidades de atacar Jaldabaoth, porque ele estava no ar. Entretanto, mesmo assim, como eles poderiam simplesmente deixar o demônio mentiroso, que matou o mais misericordioso rei bruxo, ir livre? Jaldabaoth falou, bem, ele achava que não podia ser ajudado, não. Ele ativou Greater Teleportation. Jaldabaoth subitamente desapareceu. Neia gritou, volte aqui. Ela olhou em volta, e viu as faces com olhos arregalados das pessoas, que estavam chocadas com o que Neia havia feito. Jaldabaoth não estava em nenhum lugar à vista. Neia o chegou, dizendo que ele fugiu. Remédios gritou, pedindo para ela se acalmar. O grito de raiva de um ser poderoso poderia exercer uma pressão própria, e normalmente, isso teria levado Neia de volta a seus sentidos, ou até mesmo congelá-la. Porém, isso fez um pouco mais do que irritá-la agora. Neia perguntou, como ela poderia se acalmar. Remédios a perguntou, se ela tomou emprestada essa arma do rei bruxo. Por que Jaldabaoth estaria tão interessado nisso? Neia respondeu, dizendo para que Remédios não a fizesse perguntas irrelevantes como essa. Mais importante, eles precisavam encontrar Sua Majestade. Ela o viu cair para o leste. Eles precisavam enviar uma equipe de resgate. Remédios falou, certamente ele deve estar morto. Neia a perguntou, como ele poderia estar morto? Como poderia Sua Majestade morrer? Neia instintivamente agarrou Remédios, mas Remédios facilmente a arrastou para o lado, e Neia caiu no chão. Remédios a perguntou, se ela estava mais calma agora. Ninguém poderia sobreviver a uma queda daquela altura. Neia a pergunta, calma, se Remédios realmente acreditava nas palavras desse demônio. Neia pergunta novamente, se Remédios vendeu sua alma para ele. A expressão de Remédios mudou, e depois se contorceu. Remédios respondeu, escudeira, maldita seja, havia coisas que ela podia, e coisas que não podia dizer. Ela agarrou o colarinho de Neia, com uma força tremenda, e Neia tinha dificuldade para respirar. Alguém ao redor delas pediu para que se acalmassem agora mesmo. Os paladinos, sacerdotes, soldados e assim por diante, se apressaram para ficarem entre Neia e Remédios, a separando. Neia ofegou pesadamente quando gritou, dizendo que eles precisavam enviar uma equipe para resgatar Sua Majestade. Remédios falou que eles não poderiam desperdiçar seus recursos com isso. Neia respondeu, como Remédios ousava chamar isso de um desperdício. Neia queria ir para cima e dar um soco em Remédios, mas as pessoas entre elas a pararam. Neia diz que ela não tinha nada a dizer para eles. Tendo esfriado um pouco, Neia se dirigiu às pessoas que a seguravam. Ela pergunta se eles poderiam soltá-la. Havia algo que ela tinha que fazer. Remédios perguntou, onde ela iria. Em resposta a essa pergunta, Neia olhou para Remédios, com uma expressão totalmente incrédula na face. Remédios a pergunta, que tipo de olhos eram esses, se era assim que uma escudeira deveria olhar para um paladino. Neia bufou. Ela falou que, primeiro, ela irá pedir a Sua Alteza, o príncipe, para organizar uma equipe de resgate para o rei bruxo. Depois disso, ela irá diretamente para o reino feiticeiro, e dirá a eles exatamente o que aconteceu com Sua Majestade, e depois, irá pedir ajuda para Sua Majestade. Dadas as circunstâncias, nada de bom viria do reino feiticeiro. Mesmo assim, ela ainda era a escudeira do rei bruxo, e ela tinha que completar seu dever.
Neia não tinha certeza se poderia chegar com segurança ao reino feiticeiro daqui, mas ela tinha que ir, mesmo que isso significasse sua morte. Uma pessoa falou: se Baraja-san estiver indo ao reino feiticeiro, o deixasse ir com ela. A pessoa que falou era um ex-soldado, que havia se aposentado, e se tornado um caçador. Ele tinha sido elogiado por seu tiro com arco, e se juntou à unidade de Neia. Ele pediu para que ela não se preocupasse, como ela podia ver, ele era bem velho, e já viveu o que tinha que viver. Neia o chamou pelo nome, Balden-san. Pelo seu tom, ela sabia que ele entendia que tipo de destino o esperava, mesmo se eles alcançassem o reino feiticeiro com segurança. Outra pessoa falou, pedindo que Neia não se esquecesse dela. Neia pergunta: você também, Kojima-san? Mais um falou, dizendo que também iria. Não por ela, mas se era pelo rei bruxo, então não poderia ser ajudado. Neia o perguntou, até Mena-san. Todas as pessoas qualificadas, na unidade de Neia se adiantaram, uma após a outra. Com a ajuda deles, era possível que eles alcançassem o reino feiticeiro com segurança, contudo. Neia os agradeceu, mas perguntou se eles poderiam se juntar à equipe de resgate. Remédios pergunta o que ela estava dizendo. Se eles não estavam todos reunidos para resgatar o Reino Santo, e as pessoas que sofreram das garras daquele demônio, não estavam. Onde estavam suas prioridades? Neia pergunta o que Remédios estava dizendo. Se poderia alguma coisa ser mais importante do que resgatar Sua Majestade? Remédios responde que sim, claro. Nesse exato momento, quantas pessoas do Reino Santo, Neia achava que estavam vivendo no inferno, que os semi-humanos fizeram para eles? Poderia alguma coisa ser mais importante do que resgatá-los? Neia respondeu que, claro, isso era. Uma voz soou, perguntando o que diabos eles estavam fazendo, qual era o motivo de toda essa gritaria. O argumento parou imediatamente, quando o intruso apareceu. Era Casponte. Ele pergunta a Remédios se ela não deveria ter voltado imediatamente. E onde estava Sua Majestade, e quanto a Jaldabaoth, o que havia acontecido? Alguém poderia explicá-lo, por favor? Casponde parecia ter perdido o rumo, e sua voz ecoou alto no silêncio miserável. A história então é cortada, e retorna na sala de reuniões. A sala de reuniões estava muito apertada, com paladinos, sacerdotes, nobres que tinham sido prisioneiros até recentemente, e paladinos honorários, que haviam sido convocados aqui. Com isso dito, não havia quarto melhor para eles usarem, uma vez que Jaldabaoth havia destruído aquele que Casponde tinha usado anteriormente. Casponde convocou uma reunião de emergência, depois de receber um relatório de um paladino, e instruir a todo o pessoal-chave a se reunir nesta sala. Depois que todos se reuniram, Casponde e Remédios entraram, com passos rápidos. Todos se curvaram quando o príncipe entrou. Neia era uma delas, porque não mantinha rancor contra Casponde. Casponde ficou na frente de todos, e começou a falar. Ele agradecia a todos por terem vindo aqui, e desejava discutir suas ações futuras. Embora devesse ser uma discussão, havia apenas uma coisa que Neia tinha que fazer, e ela estava certa de que era a coisa certa a fazer. Assim que Neia estava prestes a falar, Casponde levantou a mão para impedi-la. Ele disse que tinha certeza que todos tinham suas preocupações, mas ele rezava para que eles o ouvissem primeiro. Casponde olhou para todos reunidos aqui. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.